Olá e seja bem-vindo a mais uma aula sobre a impressora 3D à torre. Na aula de hoje nós vamos configurar o firmware da impressora. O firmware é o programa que nós enviamos para o Arduino que tem todas as configurações da impressora, como a aceleração do motor, a área de trabalho da nossa impressora, a temperatura de aquecimento do hot-end, enfim, todas as informações da impressora. Então, vocês vão acessar o site repetir.com, o link está na descrição do vídeo, e nós vamos aqui na aba de firmware e download. Aqui nós rolamos até para selecionar a opção de download gratuito. Vamos aqui, descemos aqui e vamos utilizar a ferramenta que auxilia na configuração do firmware. Então abrimos aqui e vocês vão bem aqui e vão selecionar a versão da ferramenta seja a 0.92. Como vocês podem ver, está na 1.0.2, nós vamos utilizar a 0.92. Pronto, colocamos aqui, agora já está na 0.92.9, essa é a versão que nós vamos utilizar e nós avançamos. Então, aqui nós temos todos os campos que nós vamos configurar na impressora. Nós não vamos mexer em tudo, só os que são relevantes para fazer a nossa impressora funcionar. Então, aqui no primeiro campo, na primeira aba, nós temos a aba geral. E o primeiro campo a ser configurado é nós selecionarmos o nível de configuração da impressora. Aqui vocês deixam esse padrão mesmo, esse normal. Então a gente passa para o próximo campo, que é esse do processador. Processador nós já vimos na primeira aula que a placa que nós estamos utilizando é o Arduino Mega. Então deixa nessa placa do Arduino Mega. Próximo campo aqui é a placa mãe que nós estamos utilizando. Nós também já vimos isso anteriormente, nós estamos utilizando a placa Ramps 1.4. Então basta deixar selecionado a placa Ramps 1.4. Próximo campo aqui é o tipo da impressora. A nossa impressora é composta por 3Y, X, Y, Z, ou seja, uma impressora cartesiana. Então selecione o tipo de impressora cartesiana, como vocês podem ver aqui. O próximo campo a ser configurado aqui é o uso da EEPROM. A EEPROM é uma memória que a gente consegue apagar eletronicamente. É nela que essa memória está dentro da placa do Arduino e nela que nós vamos armazenar todos os valores da impressora, como a aceleração do motor, tamanho da área de trabalho, tudo isso. Então a gente coloca seta aqui como EEPROM set1. Pronto. Agora a gente já pode passar para próximos campos aqui. E aqui a gente deixa a porta de configuração, que é a porta USB, a gente deixa padrão, não precisa alterar. E aqui o baud rate, que é a taxa de transferência USB, a gente seleciona essa, 115200 ANSI. Essa vai ser a taxa de transferência da conexão USB. Aqui, esses dois campos são de Bluetooth, não são aplicados, porque a gente não está utilizando Bluetooth, então a gente pode passar. Aqui o método da impressora desligar, vocês deixam esse que já está definido, não precisa mudar. E esse outro fica em branco mesmo. Então a gente passa agora para o campo das dimensões da impressora. Bem, como a gente vai... Esses campos serão alterados posteriormente, mas inicialmente nós vamos colocar a posição mínima de X é 0, porque quando ele tocar na chave de fim de curso, vocês sabem que ele está no início. Y também é 0 e Z também é 0. Então deixe todos 0. Aqui, como cada um de vocês pode ter posicionado a chave de fim de curso um pouco diferente um do outro, então nós inicialmente vamos colocar 40 milímetros, que é aproximadamente quanto é o tamanho total que percorre esse drive. O drive de DVD que nós temos é aproximadamente 40 milímetros. Então vocês colocam para todos eles, X, Y e Z, com 40 milímetros. Depois nós vamos calibrar isso. Tá? Então, aqui já está ok, já configuramos. Então, nós passamos para a próxima etapa. Aqui, essas duas áreas não se aplicam ao nosso tipo de impressora. Esses campos todos aqui não se aplicam e esses aqui também não. Então, nós podemos passar para a próxima etapa. Então, clicamos aqui em próximo passo. Aqui nós estamos na aba de mecânica. A mecânica nós vamos configurar os motores de passo. Então aqui no início fica configurado, como vocês podem ver, deixa só a segunda opção marcada, essa primeira desmarcada. E aqui nós não mudamos nada. E vamos mudar aqui que é o movimento de arranque do motor. Nós colocamos assim como está para XY 20 mm por segundo, nós fazemos o mesmo para o motor Y. Z, quer dizer.
colocar o mesmo valor de x, y em z, que também será 20 milímetros por segundo. Agora nós avançamos para a próxima etapa, que é a configuração do motor de passo do eixo X. Deixamos aqui configurado o socket para estar no motor X, no eixo X. E aqui é a resolução, a resolução do motor. A resolução é o número de passos por minuto. Nós fizemos um cálculo para obter esse valor. Como foi que nós fizemos? Nós pegamos o manual do motor e encontramos esse dado, que para o motor fazer uma revolução completa, ele precisa dar 20 passos. E quando ele dá esses 20 passos, ele percorre 3 milímetros. Então, nós precisamos saber quanto passo nós vamos precisar para percorrer apenas 1 milímetro. Então, isso é fácil. A gente só divide 20 por 3. E nós encontramos a resolução, que é 6,6667 passos por milímetro. Só que tem um detalhe. Como eu já falei isso anteriormente, nós vamos utilizar micropassos, justamente para que a nossa impressora fique mais silenciosa e tenha um movimento mais suave. Então, quando nós utilizamos micropasso, nós precisamos dividir esse valor que nós encontramos por essa fração, 1 sobre 16. Então, nós fazemos o cálculo, pegamos o nosso novo valor da resolução, vai ser o valor que nós encontramos dividido por 1 sobre 16, que é esse aqui, vai ser o nosso valor final de resolução, que é 106,6672. Então, nós vamos e colocamos no campo aqui o valor de 106,6672. 106,6672. Agora, o valor da velocidade máxima da velocidade máxima do motor, nós vamos colocar 50 milímetros por segundo. Esse valor nós obtivemos consultando o manual do motor. Eu vou deixar o link na descrição com o manual do motor, caso vocês queiram mais informações sobre isso. Foi esses valores também de arranque, nós colocamos 20 milímetros por segundo, também baseado nos dados do manual do motor. Aqui é a velocidade de home, ou seja, a velocidade que ele vai para o início, para tocar na chave de fim de curso. Nós também vamos deixar 50 milímetros por segundo. E a aceleração. A velocidade, a aceleração de deslocamento, nós vamos colocar como 5 milímetros por segundo quadrado, que vai ser também a mesma aceleração quando a impressora estiver imprimindo. Então, esses são os valores que nós vamos ter para X. Então, como os motores X, Y e Z eles são iguais, nós só vamos pegar esses mesmos valores e colar nos campos nos campos referentes ao motor de passo Y e Z. Pronto. Só tem um detalhe. Z, nós vamos precisar inverter a direção de mínimo dele. Aqui. Vamos inverter a direção qual ele vai se deslocar. Isso é porque Z, ao contrário de X e Y, ele quando encosta na chave de fim de curso, ele vai mostrar o valor máximo da área. E quando ele vai em direção da mesa, ou seja, como ele vai começar a imprimir, ele vai em direção de zero, ou seja, sentido contrário. Quando X e Y tocam na chave, eles vão para zero. Quando o Z toca na chave, ele vai para o valor máximo, que é, como nós definimos primeiramente, 40 milímetros. Então, vocês vão ver isso melhor quando nós estivermos configurando, quando estivermos utilizando o programa para controlar a impressora. Então, vocês marcam essa caixa aqui para Z. Então, a gente desce aqui para o próximo campo, que nós vamos configurar a chave de fim de curso. Bem, a chave de fim de curso, aqui no campo da chave de fim de curso, vocês vão deixar marcado todas essas caixinhas, menos Z. Como Z teve o sentido invertido, a gente tira aqui, porque ele não vai fazer o home, ou seja, ele não vai para o início no sentido negativo. Então, agora, a gente precisa dizer para o programa onde estão colocados a nossa chave de fim de curso. Bem, primeiro nós vamos colocar aqui o X mínimo, o mínimo de X. Então, nós colocamos como uma chave que é ativada com clique, ela é uma chave que está conectada ao terra e ela é do tipo normalmente fechada. Então, eu coloco aqui. E eu digo, aqui eu não mexo porque de fato a chave de fim de curso X está no mínimo de X. O Y é exatamente a mesma coisa, também tipo normalmente fechada e também está no mínimo de Y. Agora, aqui em Z, como o sentido é o contrário, nós vamos pegar, aqui ele não está no mínimo, ele vai estar no máximo, então eu aviso para o programa não está instalado essa chave em Z e coloco aqui que não tem nenhum pino designado, ou seja, não tem uma chave conectada nos pinos da placa.
A mesma coisa eu faço para esses outros, desativo todinho. Tanto em X quanto Y, então estão desativados. Agora, como o sentido é o contrário de Z, nós vamos colocar que a chave de fim de curso de Z está no máximo de Z. Então a gente coloca aqui, realmente tem uma chave que é do tipo normalmente fechada, e vamos dizer para o programa que ela está no mínimo de Z. Aqui. Pronto. Então assim que fica configurada a nossa chave de fim de curso, de X, Y e Z. Agora a gente pode passar para a próxima etapa. Aqui, qual é a distância que o drive vai ficar depois de clicar na chave de fim de curso? Para saber que vai ficar no fim, vocês podem colocar 0 aqui em tudo. Deixa tudo 0. Tanto para X, 0 milímetro, tanto para X, Y e Z. Então vai ficar tudo zerado. Aqui, esse pause vocês podem deixar como está. Deixa esse 2 para retrair quando tiver em pause 2 milímetros. E aqui a gente não altere nada, deixa esses valores que já foram carregados padrão mesmo, não mexe em nada. Então agora a gente pode avançar para a próxima etapa. Aqui nós estamos na aba de ferramentas, ferramenta da impressora. Aqui nós vamos deixar essas duas caixinhas desmarcadas, como vocês podem ver, e selecionar isso aqui, que é o tipo de nossa impressora, é filamento fundido, ou seja, ele vai derreter o filamento para fundir e fazer a peça. Então é essa opção que nós vamos colocar. Agora, nessa próxima etapa aqui, nós vamos colocar os valores da temperatura do nosso filamento. Vocês não mexam aqui nesses campos, e nós vamos modificar essa aqui, a temperatura mínima do extrusor. Essa temperatura ela é encontrada na caixa do filamento que você comprou. Aqui eu comprei uma caixa de PLA, é o tipo do nosso filamento, PLA, como já foi especificado com a lista de material. E na minha caixa ele indicava que a temperatura mínima que eu deveria colocar era 180 graus. Então eu vou aqui e coloco 180. Vocês sigam o valor que está indicado na caixa de PLA, do PLA que vocês compraram, do filamento. E a temperatura máxima que indica na caixa também é de 230 graus Celsius. Então, esses aqui são os valores que eu tenho do meu filamento. O resto vocês não precisam modificar. Só modifiquem esses dois valores aqui. A temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, a gente pode avançar, pular todos esses campos, que não vai aplicar para a nossa impressora. E vamos aqui para o extrusor. Aqui, nosso extrusor é o motor NEMA 17 e nós precisamos configurar ele porque, obviamente, ele é diferente dos motores X, Y e Z. Então, nós vamos colocar aqui o valor de velocidade inicial, deixa 20 mm por segundo mesmo. A velocidade máxima a gente coloca isso para 200 milímetros. Esses valores aqui eu obtive através do manual do NEMA, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira mais informação. E nós tivemos, assim como nós fizemos para X, Y e Z, também tivemos que calcular a resolução do motor NEMA. Então, como vocês podem ver aqui na figura, a engrenagem MK8 está acoplada ao motor NEMA. Então, nós vamos ter que fazer um cálculo da resolução do NEMA para que, em relação ao diâmetro do diâmetro da engrenagem MK8, para que no programa, por exemplo, quando nós pedimos para ele estudar 10 mm, saia exatamente 10 mm de fio, ou seja, 10 mm de fio serão deslocados aqui pelo motor, para que ele saia na outra ponta derretido. Então, a gente fez o cálculo da seguinte maneira. Nós pegamos aqui, nós temos esses dados, como vocês podem ver aqui nas equações. Nós temos o diâmetro da engrenagem MK8, que é 7 mm. E, de acordo com o manual do NEMA 17, nós temos que ele nos diz que o NEMA precisa usar 200 passos para completar uma revolução. Então, o comprimento, e também sabemos que a forma do comprimento da circunferência é π vezes d, que é o diâmetro da engrenagem MK8. E por último, como nós estamos utilizando micropassos, nós utilizamos 16 micropassos a cada passo. Então, nós organizamos todos esses dados e fazemos o cálculo. A resolução vai ser a seguinte: 200 passos dividido pelo comprimento da circunferência,
vezes 16 π passos sobre passos. Então, nós substituímos aqui o valor de C, que é a circunferência da circunferência, por π vezes D. D nós sabemos que é 7, que é o diâmetro da engrenagem MK8. E fazemos aqui a simplificação e a multiplicação depois. Então, o resultado final que nós temos aqui na equação 4 é que a resolução do motor NEMA vai ser 145,513 micropassos por milímetro. Então, nós já sabemos o valor da resolução e vamos lá e colocamos no campo de resolução do motor NEMA. Então, é 145,513. Então, vemos aqui a resolução e colocamos aqui 145,513. Agora aqui nós colocamos também o dado que nós obtivemos através do manual, colocamos para 3.000 milímetros por segundo quadrado. Vocês podem ver que os valores são mais elevados, porque de fato o motor NEMA é um motor mais robusto do que os motores bem mais simples dos eixos X, Y, Z. Então, agora aqui, o sensor de temperatura, vocês vão colocar o sensor que também, quando vocês comprarem o sensor, vai estar na descrição do anúncio qual é o sensor que veio no hot-end de vocês. No meu caso, o meu sensor é esse aqui. Isso tá descrito vai estar descrito quando vocês fizerem a compra do hot-end. Vai estar lá especificado qual é o sensor. Esse aqui é o meu. Então, eu coloco o meu sensor de temperatura e não mexo mais nos outros valores. Esses outros valores você não precisa modificar em nada. E já temos configurado o nosso hot-end. Então, a gente pode avançar para a próxima aba. Aqui na aba Features, que são umas características da impressora, nós vamos, não mude nada, não mexe nada dessas caixas marcadas, deixe padrão, como vocês podem ver, essas que estão marcadas mesmo, não mexe mais nenhuma. E aqui é o ventilador. Como o nosso ventilador está ligado direto na fonte, ou direto no pino do Arduino, que ele é energizado assim, a partir do momento que a impressora ela é ligada na chave, quando ela liga, o ventilador automaticamente é ligado, então nada disso vai precisar ser alterado. O ventilador não vai ser influenciado por temperatura, por nada. Então, aqui nós não modificamos em nada. Aqui é a cama aquecida, no nosso caso a nossa cama não é aquecida, não tem a cama térmica que vai aquecer, e aqui também não, você não precisa mudar em nada, deixa todos os valores daqui padrão, não mexe em nada. Então, nós podemos avançar para a próxima etapa aqui. Aqui interface de usuário, aqui no caso a gente não tem display, porque tem umas impressoras que usam display LCD, a nossa não tem, então nós não fazemos nada aqui, apenas avançamos. Aqui também não vamos adicionar nada manualmente. E por último, nós temos aqui nós vamos baixar agora todas essas configurações que vão ser colocadas no programa da Arduino, que é o programa da impressora. Então, você pega aqui, clica aqui para fazer o download completo do firmware, incluindo todos os campos que nós acabamos de modificar. Então, por essa aula é só isso. Muito obrigado por vocês terem assistido e aguardo vocês na próxima aula.